Podem se assentar, amém? Pessoal, se quiser descansar, só agir. Faz uma caminha aí, amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados? Eu me chamo Guilherme, para quem não conhece. Minha esposa a Catarina está aqui. Linda, maravilhosa e casada. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Gente, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos ler bastante textos aqui. Porque crente lê a Bíblia, amém? Eu não vou cantar que nem o Du, porque eu não quero que vocês vão embora. Estou brincando. Bênção demais. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração e eu peço que vocês anotem. Provavelmente eu não vou pedir para vocês abrirem a maioria das passagens, mas espero que vocês anotem, porque 4 ministrações só anotando para a gente pôr em prática, amém? Porque se a gente não pôr em prática, não adianta nada a gente estar aqui essa noite. Vai ser só mais uma noite, aí amanhã a gente acorda, esqueceu tudo e às vezes não mudou nada. Porque a palavra ela é viva e eficaz quando a gente pratica, amém? Então, para que você se lembre amanhã, eu sei que ainda está fresquinho aí, daqui a pouco a gente vai ter um momento do lanche. Então aproveita, anota tudo que foi ministrado pela vida do Ricardo, a vida do Du, a minha, e em breve da próxima ministra, que vai ser top. Amém? E para a gente começar aqui, eu quero ler um texto que está em João 14, 21. Esse vocês podem abrir, porque eu não abri ainda. Então a gente pode abrir junto. João 14, 21. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Eu quero que a gente se atente aqui ao início do versículo 21. Fala assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E aí, um dia desses, um momento de meditação da palavra, lá na minha casa, eu estava lendo assim, passei batido, de repente, GPS, dá uma olhada aí. E aí eu comecei a refletir um pouco mais na minha vida, lá no passado, quando eu ia para a igreja. Eu nasci em berço evangélico, fiquei um tempinho fora da igreja, que não quis ouvir a voz do GPS, tá vendo? Deu certinho, Deus é bom. Não ouvi a voz do GPS, desviei um tempinho, mas eu sempre tive o desejo, lá no final do versículo 21, ele fala assim, ó: e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Eu sempre tive o desejo de, quero viver experiências sobrenaturais com Deus, e nossa, e aí eu comecei, depois que eu li recentemente, eu comecei a refletir a minha vida anteriormente na igreja, que eu não tinha uma revelação talvez de Cristo, eu não tinha uma experiência tão forte talvez com Cristo, e aí eu cheguei a uma conclusão que eu passei por isso, e infelizmente muitas pessoas passam por isso. Esse versículo ele fala assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E aí eu cheguei à conclusão, baseado no meu passado, de que ir à igreja é a mesma coisa que aceitar os mandamentos. Nós estamos aqui, nós aceitamos os mandamentos de Cristo, mas ser a igreja é obedecer os mandamentos de Cristo. E muitas vezes a gente não vive, muitas vezes a gente não tem talvez uma experiência tão profunda, simplesmente porque a gente só aceita. Mas aí a gente sai daqui e a gente não obedece os mandamentos de Cristo, a gente não obedece o GPS, que foi o que o Du acabou de ministrar. E eu quero trazer um alerta aqui nessa noite para as nossas vidas, que nós precisamos ser a igreja, nós precisamos obedecer.
Não basta que nós apenas aceitemos os mandamentos de Cristo, nós precisamos obedecê-los. E aí, só quebrar uma bolachinha rapidinho. Alguém pode falar assim, mas eu sou a igreja, eu não vou à igreja. Mas, irmão, quando eu era da baladinha, a gente usava uma frase assim, podia estar chovendo, só não sei o que, a gente assim, não, eu faço o rolê. Pode estar chovendo, pode estar frio, não sei o que, vamos para a praia, está chovendo, não, mas a gente faz o rolê. Então, amados, você realmente é a igreja, então você faz a igreja. Se nós somos a igreja e alguém está vindo para cá, alguém está vindo para onde a igreja está, amém? Então, só um adendo, então eu queria que nós refletíssemos primeiramente nessa questão, que nós precisamos obedecer, nós precisamos aceitar, estar aqui nós somos tratados, aqui às vezes a gente está no dia mal, e a gente chega aqui na igreja, e a gente recebe uma palavra de vigor, enfim, e a gente sai daqui transformado. Então nós precisamos vir sim, não é uma junção, são as duas coisas, nós precisamos vir e nós precisamos ser, para que nós tenhamos essa revelação plena, para que nós tenhamos experiências com Cristo, amém? E também para que nós possamos simplesmente ser a luz lá no mundo, que é como o Du falou, ele vem à igreja, eu conheço a vida dele, ele vem à igreja e ele é a igreja, porque eu também conheço a vida dele, e nessa junção que ele fez, que é o que a Bíblia fala para a gente fazer, ele estava disponível para salvar uma alma, amém? E aí eu queria fazer só um parâmetro, nós estamos lendo a Bíblia inteira, a gente está no plano de ler a Bíblia inteira, que o pastor Francisco lançou, né? E eu espero que todo mundo que congrega aqui esteja fazendo, porque nós somos obedientes, amém? Vou pedir para levantar a mão quem está fazendo, não? Porque não precisa, se todo mundo está fazendo, é desnecessário. Olha o GPS aí, ó. Mas agora eu queria que a gente prestasse bastante atenção, eu vou ler algumas passagens e fazer alguns parâmetros. Se você quiser anotar aí, eu vou ler Deuteronômios, capítulo 28, versículo 21. Amém? Se você quiser abrir, 28, versículo 1. Pode abrir. Enquanto você abre, eu tomo uma água. Eu vou ler até o 14, amém? Essa aqui é alguma das promessas destinadas para o povo de Israel, amém? Que tinha saído do Egito, estava sendo guiado para a terra prometida. Lá em Deuteronômio 28, 1 fala assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias de seu gado e de seu rebanho serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos e o Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos meus mandamentos, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria, e o abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado.
se derem ouvidos a estes mandamentos, que hoje lhes dou, e os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça, e não cauda, e vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Sabe, essas promessas aqui, elas foram feitas para o povo que andava em pecado, digamos assim. Um povo que não foi redimido, um povo que não foi justificado, um povo que diante de Deus não estava limpo. E mesmo assim, Deus ainda entregou para eles essas bênçãos, Ele deixou disponível essas bênçãos, se eles obedecessem os mandamentos, se eles cumprissem aquilo que Deus falou. Então eu vou fazer um parâmetro aqui, eu vou ler uma outra passagem, para a gente poder entender aonde que nós estamos, quem nós somos, sabe, porque se a gente imaginar um povo que não era justificado, ainda tinha acesso a tantas bênçãos, a tantas riquezas, mesmo sem ser justificado, imagina nós que hoje somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, amém? E eu quero ler uma outra passagem com vocês, está em Hebreus 8, 6. Diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é um mediador de uma aliança superior, baseada em promessas maiores. Sabe, amado, que a Bíblia está dizendo aqui? É que tudo que eu acabei de ler aqui agora, eu acho que eu gastei, sei lá, uns 4, 5 minutos do meu tempo, para dizer que o que era bom, ficou muito melhor em Jesus, amém? Que hoje eu e você temos acesso a coisas espetaculares e grandiosas, a promessas superiores a essa. Isso aqui era bom? Quem concorda que isso aqui era bom? Talvez se a gente parasse, eu costumo falar, né, que a gente só sai do bom quando a gente conhece algo melhor. E para ser bem sincero, se eu vivesse essas bênçãos aqui do Antigo Testamento, seria bom, não seria ruim não. Mas sabe que existem promessas maiores, promessas superiores, além das que já foram entregues. Isso demonstra o amor de Deus por nós. E basta o que para nós vivermos essas promessas maiores, essas promessas superiores? Sabe, a promessa, ela é superior, certo? A bênção, ela é maior, mas o princípio é o mesmo. Amém? O princípio é o mesmo. E qual que é o princípio? Obedecer os mandamentos. Lá, acho que eu repeti mais de 3 ou 4 vezes, enquanto eu lia o texto de Deuteronômio, que dizia assim: se vocês obedecerem, se vocês cumprirem. E aqui, aqui a gente, no texto de João 14, ele fala: se vocês aceitarem e obedecerem, vocês demonstram que vocês me amam. Então, a gente sabe aqui, a gente aprendeu no Rema. Quem não conhece o Rema, essa semana você tem a oportunidade de conhecer, amém? Sexta-feira você terá a oportunidade de conhecer. É um centro de treinamento bíblico onde a gente é transformado. Eu uso a fala do André Valadão, eu virei outro cristão depois que eu fiz. Mas voltando para cá, o que eu estava falando, sabe? Aquela aliança, onde o homem vivia em pecado e não vivia justificado, se ele cumprisse, se ele obedecesse, era bom. Ele tinha acesso a coisas boas. Mas sabe que em Cristo Jesus, se nós obedecermos os mandamentos de Cristo Jesus, nós temos coisas superiores, nós temos coisas maiores para a gente viver. E basta a gente simplesmente obedecer, basta a gente buscar. Sabe, tem uma passagem lá em João 10:10, que vocês sabem de cor, mas eu vou fazer questão de abrir, porque é maravilhosa, é sensacional. A gente precisa, como o Du falou, a gente precisa fazer a nossa parte. Tem muitos cristãos que não vivem tudo que está disponível para viver, porque está esperando cair do céu, porque está esperando uma atitude de Deus, sendo que Ele já tomou a atitude. Ele enviou o Filho dele para você. A gente sabe, a gente aprendeu
eu estava falando isso e acabei fugindo para o Rema. A gente aprendeu no Rema que amor não é um sentimento, amor é uma atitude. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí esses dias atrás eu estava ministrando lá no Movie House, e aí o Espírito Santo me levou a uma reflexão de fazer a pergunta contrária. E aí eu fiz para nós, foi um tempo maravilhoso, mas eu percebi que o tempo foi oportuno para fazer essa pergunta. A Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pergunta revertida é, nós amamos tanto a Deus que nós temos feito o quê? E eu não quero que você fique condenado, não, pelo contrário, se até hoje você não aceitou e não obedeceu os mandamentos, e você não amou a Deus, porque para você amar a Deus você tem que aceitar e obedecer os mandamentos, eu não quero que essa palavra seja de condenação, que você fala, nossa, meu Deus, e agora? Não, pelo contrário, é como o Du falou, essa noite é mais uma noite de oportunidade da gente ajustar, amém? Assim como eu fui ajustado em diversos pontos, que nós possamos ser ajustados. E aí, sabe, lá em João 10:10 tem um texto maravilhoso, que às vezes a gente lê e passa batido, que fala assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E sabe que, às vezes conversando informalmente com várias pessoas, crentes e não crentes, é incrível como esse texto é conhecido, mas aí a gente vê as pessoas não vivendo aquilo que está proposto, porque nós estamos numa aliança maior, nós estamos numa aliança superior, então nós deveríamos viver coisas melhores e maiores do que o povo que viveu lá no deserto, amém? E aí a gente não vê vivendo, e aí sabe, só esse texto que fala assim, Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, já seria o motivo suficiente para a gente passar a vida inteira estudando Jesus, para a gente passar a vida inteira querendo conhecer a obra redentora de Jesus, irmãos, queridos, aí fora, o pessoal está pulando carnaval procurando o quê? Procurando vida, procurando alegria, as pessoas que não conhecem, o pessoal está aí fora na bebida, no cigarro, na zoeira, procurando alegria, procurando vida verdadeira. Eu estava conversando com o Ricardo esses dias aí, a gente estava lá em casa, e a gente sabe que cigarro mata, a gente sabe que bebida mata, mas sabe que a nossa intenção, eu creio nisso, que a nossa intenção não é simplesmente chegar no cara e falar assim, para de fumar, para de beber que você vai morrer. Sabe por quê? Não sei se vocês conhecem as químicas, eu também não vou ficar exaltando, mas dependendo da situação, o cigarro relaxa o cara. Dependendo da situação, a bebida, o cara toma uma geladinha, o cara dá uma relaxada. Então a questão aqui não é chegar e falar assim, olha, isso é ruim. A questão aqui é chegar e falar assim, Jesus é melhor. Sabe por quê? Porque hoje à noite, o cara pode acender o cigarro, usar uma droga e dormir feliz da vida. Mas amanhã ele vai acordar com os mesmos problemas. Mas nós, não. Aqui a gente vai dormir feliz da vida, vai acordar feliz da vida, vai viver feliz da vida. Por quê? Porque nós temos a vida de Jesus Cristo, a vida de Deus, ela habita e ela flui em nós, sabe? A gente já ouviu diversas vezes, e quantas vezes a gente parou para estudar? Porque se Jesus é a vida e a vida em abundância, e o que eu preciso na minha vida é de vida, eu preciso estudar essa vida, eu preciso ir atrás dessa vida, amém? E agora, esse também foi só mais um adendo, só um parêntese, só para a gente ir finalizando, o pessoal da música quiser subir, sempre quis falar isso, ô glória. É que a pessoa fala assim, quando fala assim, pode subir, tem mais 25 minutos de pregação, tô brincando. Meu irmão toma o microfone da minha mão ali, né? E eu quero continuar aqui, refletindo sobre esse assunto, de que nós estamos numa aliança superior, nós temos promessas maiores, de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E sabe como que a gente tem acesso a tudo isso?
como que a gente pode descobrir tudo isso? Simplesmente pelo que o Du falou, através do GPS, na palavra de Deus. Essa ministração do Du caiu perfeitamente com o final aqui, eu queria finalizar desse jeito. Quebra-cabeça. E aí eu queria só ler aqui mais 7 textos, tô brincando. Eu queria ler aqui só mais alguns textos aqui, tá acabando, pra gente finalizar. E sabe que nessa nova aliança, nós temos o próprio Espírito de Deus. A gente sabe que Jesus andou ensinando, pregando e curando os enfermos. A gente sabe que Jesus, ele era suprido em todas as áreas. A gente sabe que a vida que Jesus viveu está proposta e disponível para nós. Amém? E tudo isso a gente vai acessar por onde? Pelo Espírito. E aí eu quero te mostrar agora, rapidamente, que todos aqueles que aceitam a Jesus, eles têm o Espírito de Deus para nos auxiliar. Nós temos o Espírito de Deus. Porque na força do nosso braço, a gente não chega a lugar algum. E aí eu quero ler aqui um texto para vocês, lá em João 14, o mesmo capítulo que a gente estava lendo, mas os versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17, isso não tinha acontecido, era a promessa de Cristo ainda para quem, era para os seus discípulos, enfim. Ele começa assim, vamos ler a partir do 15, que já está dentro do tema. Ele fala assim, ó: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aí agora a promessa: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Depois quando? Quando Jesus morresse, fosse ao céu e depois enviasse o Consolador. Mas nós sabemos que isso já aconteceu, amém? E aí, para embasar o que eu estou dizendo, eu quero que você abra agora, eu quero que todos abram em Efésios 1, Efésios capítulo 1. Efésios 1, 13. Eu vou deixar outro aqui. Tive que trazer 2 Bíblias, porque o tempo era meio... Efésios 1, 13 fala assim, ó. Vamos ler do 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Sabe, amados, eu e você temos o Espírito Santo que fez tudo aquilo através da vida de Jesus. Não sei se você conhece o Espírito Santo, e eu vou ler bem rapidinho aqui para a gente finalizar, é o último versículo que eu vou ler, para a gente entender só um pouquinho, eu só estou dando um melzinho assim, ó, na boca, para você chegar em casa e estudar, amém? Tu vai desfrutar do que a Amandinha vai falar, já dedei que é ela agora, já foi. Mas sabe, eu quero, se você está pensando assim, nossa, que empolgado, ele está me animando, ele é um animador, você acertou, eu sou isso mesmo. Eu estou aqui para te animar, irmão. Eu estou aqui para fazer você querer conhecer essa vida que me deu vida. Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu era, eu sei o tanto de tempo que eu passei tendo a oportunidade de estudar, de conhecer, e não fiz. Por vacilo meu mesmo. Foi erro de ninguém não. Às vezes eu ouvi alguma coisinha ou outra que me direcionou para um lugar incorreto, mas sabe que deve ter Bíblia até de R$10 aí na banca. Então a gente tem acesso, sabe? A gente tem acesso. E eu quero deixar isso bem claro.
você que já aceitou Jesus Cristo e você que não aceitou, mas que vai fazer hoje à noite, eu creio nisso, que você vai aceitá-lo como seu Salvador, porque eu sei que se você está aqui é porque você quer vida, amém? E Ele é a vida, que vai mudar a sua vida, amém? E aí, fazendo isso, fazendo essa confissão de fé, andando nesse novo estilo de vida, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E aí eu só quero te falar, para a gente finalizar, a característica desse Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:22. Eu vou ler aqui para a gente agilizar, amém? Diz assim, ó: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Sabe, nós temos esse Espírito de Deus, não é pela força do nosso braço. Nós temos que viver, nós temos disponíveis promessas superiores às da antiga aliança, mas nós precisamos andar guiados e sensíveis ao Espírito Santo, para que nós vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus planejou para nós, mas Ele nos revelou pelo Espírito. Eu canso de ver pessoas bem-sucedidas financeiramente se matando. Hoje eu trabalho num banco, eu conheço gerentes que ganhavam muito e se matavam. Por quê? Porque não conheciam o seu propósito de vida. Mas sabe que você tem o Espírito, você é habilitado para conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Então basta que nós ficamos com o GPS ligado, que nós estejamos sensíveis, que nós obedecemos, nós não simplesmente venhamos aqui, mas que nós procuramos mais, para que nós possamos estar mais cheios, mais sensíveis a esse Espírito e viver uma vida guiada por Deus, amém? Desfrutando das promessas superiores dessa nova aliança, amém? Amo vocês, vamos continuar louvando, amém?